Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, eu gostaria de compartilhar mais uma pílula da palavra do Senhor com vocês. Eu gostaria que vocês lessem comigo uma passagem na Bíblia, apenas 2 versículos. Os 2 últimos versículos do livro de Atos. Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Coisa difícil, meus irmãos, é nós termos cerceado o nosso direito de ir e vir, não é mesmo? Nós estamos vivendo isso hoje, a Igreja de Deus vive isso hoje, tem o seu direito de ir e vir cerceado. Nós não podemos sair para onde queremos ir, porque estamos de quarentena em casa. Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje, a respeito de que Paulo também viveu isso. Paulo ele foi julgado pelo sistema jurídico romano. E ele foi sentenciado, essa primeira sentença, ele foi sentenciado a uma prisão domiciliar. Ele foi sentenciado a ficar em casa, às custas dele mesmo. Nós não sabemos se ele manteve o seu ofício de fazedor de tendas e assim ele conseguia pagar o aluguel da casa, ou se havia alguma ajuda da parte da igreja. Mas eu acredito na primeira hipótese, de que Paulo ainda assim conseguia custear os próprios recursos para pagar o aluguel da casa. Tanto é que ele ficou em casa. Mas se Paulo estava preso em casa, a palavra não estava presa. Ele conseguia ainda assim ser útil à obra de Deus. E algumas lições sobre isso que eu quero tirar para transmitir a vocês nesses poucos minutos que nós teremos aqui para explanar a palavra de Deus. Paulo, ele estava preso, estava em prisão domiciliar, mas a palavra não. Ele podia, ao contrário de nós, ele podia receber pessoas em sua casa para falar sobre o Evangelho de Deus, coisa que nós não podemos fazer. Mas ao contrário de Paulo, nós temos recursos nos dias de hoje que Paulo nem ao menos sonhava na época. Nós podemos fazer uso de computador, de um notebook, de um tablet, de um smartphone. Nós podemos compartilhar vídeos a respeito, como eu estou fazendo aqui, a respeito da obra e da palavra de Deus com pessoas no mundo inteiro. Paulo não tinha esses recursos. Nós estamos a um clique ou a uma ligação de qualquer pessoa no mundo todo, que nós podemos falar e compartilhar as coisas de Deus. Paulo não tinha nada disso. Mas Paulo, ele não deixa as circunstâncias abaterem ele. Paulo, mesmo preso, diz os estudiosos que ele consegue escrever 4 de suas epístolas. Nesse período de 2 anos que ele esteve preso, em prisão domiciliar, ele consegue escrever 4 de suas epístolas. Paulo ele consegue alcançar, já que eu não consigo ir nos lugares, eu escreverei cartas, e eu vou mandar os mensageiros levar essas cartas. E essas cartas de tão importante chegaram até os dias de hoje, como bem conhecemos. Meus irmãos, nós não podemos deixar que as circunstâncias nos desanimem. Nós não podemos deixar que as coisas venham a nos abater, independente do que seja. Vocês sabem que eu fui acometido por uma doença rara, síndrome de Guillain-Barré. E essa doença me deixou na cama alguns meses. E essa doença ela tirou toda a força que eu tinha. Toda a força muscular que eu sempre tive, essa força ela foi drenada, ela acabou, ela sumiu do meu corpo. Eu não tinha condição nem mesmo de
deitado na cama, de sentar na cama pelas minhas próprias forças. Eu precisava de ajuda para me sentar na cama porque eu não tinha forças. Vocês oraram por mim, vocês sabem disso. Mas durante esse período eu recebi uma visita de uma irmã, de uma amiga da igreja. E essa amiga me perguntou: o que você está lendo? E eu disse: eu não estou lendo nada. Eu não tinha força para nada. Eu não tinha vontade nem de assistir televisão. Não tinha vontade de nada. E ela meio que me repreendeu, dizendo: olha, você precisa ler. Você sempre teve o hábito de ler. Você precisa voltar a ler. Você precisa estudar a Bíblia. Você tem um ministério lindo que Deus te deu. E aquilo entrou no meu coração. E eu comecei a ganhar mais força, a fazer fisioterapia. E eu comecei a me sentar sozinho, a poder fazer algumas coisas sozinho. E aí eu tive o desejo de voltar a ler a palavra de Deus. E o tempo foi passando, e vocês são prova disso, de que eu estou tentando até hoje voltar ao meu ministério, mas já voltei a dar aula na igreja, voltei a dar estudo bíblico, porque eu não deixei que as circunstâncias me abatessem. Eu não deixei que isso pudesse me abater totalmente. Se nós deixarmos que as coisas nos abatem só por fato de nós estarmos em casa e nós achamos que nós não podemos mais nada, de que nós estamos presos, nós estaremos acomodados, nós ficaremos absortos, ficaremos sem nenhuma reação, e não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos usar em tempos de quarentena. Deus não quer que você se abata. Deus não quer que você esteja prostrado. Deus não quer que você fique à mercê da situação. Paulo, ele tem aí a nos dar uma grande lição em relação a isso. Paulo não se deixou abater. Paulo não ficou abatido. Eu me recordo agora de quando Paulo, um pouco antes dessa prisão domiciliar, estava sendo julgado, estava preso, enjaulado, com correntes nas mãos. Ele estava com Festo. E Festo o levou perante ao rei Agripa. E perante ao rei Agripa, Paulo conseguiu fazer a sua defesa. Paulo, meus irmãos, era um homem culto. Era um homem que conseguia se defender. Não precisava nem de advogado, ele conseguia fazer sozinho uma tese de defesa. E ele se defende perante o rei Agripa. Mas Paulo não fica só nisso. Paulo está preso. Mas ele não se limita a isso. Paulo, ele resolve contar o testemunho dele para o rei Agripa. E Paulo conta como foi o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. De como Jesus o encontrou com uma luz muito forte, o derrubou e o cegou durante 3 dias. Paulo conta isso para Agripa. E pergunta para Agripa: ó, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Bem sei que acredita, rei Agripa. E o rei Agripa diz a Paulo: Paulo, por pouco me persuades a ser cristão. Em outras palavras, Paulo, daqui a pouco eu vou querer trocar de lugar com você. Paulo tinha um brilho dentro dele. Paulo tinha uma certeza, uma convicção dentro dele, que algema nenhuma conseguia abater o servo de Deus. Paulo então diz: olha, rei Agripa, eu sei que eu gostaria que não só o senhor, mas todos os que aqui estão, fossem como eu, exceto por essas algemas. Paulo não se deixava bater pela situação. Todos viam em Paulo um brilho de Cristo Jesus na vida dele. Todos viam nele algo que realmente extrapolava aquilo que é comum, aquilo que é normal, e Paulo conseguia demonstrar isso através dos seus atos. É sobre isso que nós temos que conversar, é sobre isso, essa é a lição que eu quero deixar para você no dia de hoje. Que você não se abata pelas circunstâncias, que você não deixe as circunstâncias te abaterem, que você não deixe os problemas te desanimarem, que você não deixe a depressão bater na sua porta. Se anime, se levante, fique de pé, levanta a sua cabeça e continua caminhando, porque Deus quer continuar te usando nessa terra. Mesmo na sua casa, mesmo com todas as limitações, mesmo com tudo,
Deus ainda quer continuar te usando. Deus quer continuar fazendo de você um instrumento para o reino dele. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Que você possa ter o mesmo sentimento que havia no apóstolo Paulo. Que todos possam olhar para você e ver o brilho de Cristo na sua vida. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.